Bom dia, parabéns a todos os que se batizaram nessa manhã. Esse é um momento sempre muito significativo para nós como comunidade. E eu gostaria de trazer uma mensagem, não sei se agora é o momento das crianças subirem, ou elas vão ficar conosco, As grandes ficam, as menores sobem então, ok? O pessoal que está no hall, nós temos agora bastante lugar aqui dentro, então vocês podem entrar, fiquem bem à vontade. Muito bem, eu queria trazer uma reflexão, uma mensagem breve para aqueles que hoje se batizaram, e não só para os que se batizaram, mas, na verdade, para todos nós. Então eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. E o tema da nossa mensagem hoje é oração por maturidade espiritual. E essa é a nossa oração por aqueles que se batizaram e por todos nós. Filipenses capítulo 1, de 1 a 11. E diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses nos revela algo bastante especial. Quando Paulo orava pelas suas igrejas, o que ele pedia? Quais eram os seus pedidos de oração? Quais eram as coisas mais importantes pelas quais ele orava por uma igreja? E nessa mensagem de hoje eu quero falar de 2 pedidos de oração de Paulo. 2 pedidos que nós encontramos nessa oração de Filipenses capítulo 1. Amor e discernimento. Então, primeiro, versículo 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais. E, na verdade, Paulo usa um verbo mais forte. Esse texto poderia ser traduzido que o amor de vocês transborde cada vez mais. Não só aumente, mas transborde. Uma coisa é você olhar o leito de um rio e você ver aquele leito aumentar de volume. Outra coisa é o leito daquele rio transbordar e invadir tudo aquilo que está ao seu redor. Então, Paulo está orando para que o amor dos filipenses transborde e invada a vida das pessoas, as famílias, a própria cidade onde eles viviam.
Então, Paulo pede a Deus que eles transbordem naquilo que ele, Paulo, considera a coisa mais importante da vida cristã. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, sem amor, os nossos dons espirituais não têm valor, nossos ministérios não têm valor, o nosso próprio conhecimento não tem valor, tudo se torna vazio sem amor. E como que nós podemos definir o que é amor? A própria carta de Filipenses define para nós o significado de amor. E nós lemos parte desse texto durante o momento de louvor, mas abra comigo lá em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler dos versos 3 a 8. Filipenses capítulo 2, 3 a 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo define para nós o significado do amor. Amor é não ser egocêntrico e servir aos outros com humildade. O amor, na sua essência, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma atitude de humildemente deixarmos de lado os nossos interesses para servir outros. Agora, o ser humano, ele é essencialmente, por natureza, egoísta. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, todo mundo pensa primeiro em si. O que é melhor para mim? O que eu vou ganhar nessa situação? Como que eu posso me dar bem? Mas Jesus fez exatamente o contrário disso. Diz ali o texto, Filipenses 2, de 5 a 7, que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e assumiu a forma humana. Ele se tornou nosso servo, diz o versículo 7, e ele se sacrificou por nós na cruz, versículo 8. Então Cristo abriu mão do seu conforto no céu, onde ele era servido pelos anjos, e ele assumiu a nossa humanidade. E ele morreu na cruz por seus inimigos. Ele morreu na cruz por nós. Esse é o significado do amor. E Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como é uma igreja amorosa? Primeiro, uma igreja amorosa é uma igreja acolhedora. Numa igreja amorosa, as pessoas se sentem bem-vindas, elas se sentem aceitas. Não existem panelinhas fechadas, onde ninguém consegue entrar. Todos são bem-vindos, todos são convidados a participar da comunhão. Os grupos são abertos e as pessoas, quando chegam, elas se sentem acolhidas.
Uma igreja amorosa é uma igreja bondosa. Os membros de uma igreja amorosa, eles não vivem falando mal uns dos outros, eles não vivem fazendo fofoca, eles não ficam cuidando da vida dos outros para depois falar mal das pessoas. Pessoas fofoqueiras são maldosas. Olha, eu vou dar um conselho para vocês. Fuja de gente fofoqueira. Porque o fofoqueiro ele faz assim. Ele vem para você para falar mal de alguém. E é batata. Ele vai procurar depois alguém para falar mal de você. Ou você acha que o fofoqueiro só fala mal dos outros? O fofoqueiro é aquele que fica procurando cisco no olho dos outros e não enxerga a trave que está no olho dele. Jesus disse, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, muitas vezes, essas pessoas maldosas, elas ficam apontando os ciscos nos olhos dos outros para desviar o nosso olhar da viga que tem no olho dele. Uma igreja amorosa é uma igreja bondosa. Uma igreja amorosa é uma igreja serva, onde os membros prestam atenção às necessidades dos outros e ajudam as pessoas de forma prática. Então, por exemplo, se alguém precisa de comida, nós vamos suprir a comida que essa pessoa precisa. Se alguém precisa de oração, nós vamos orar por essa pessoa. Se alguém precisa de encorajamento, nós vamos encorajar. E assim por diante. Uma igreja amorosa é uma igreja de servos, uma igreja serva. E nós poderíamos ficar aqui falando horas, dando exemplos do que significa ser uma igreja amorosa, mas o nosso tempo não nos permite. O primeiro pedido de Paulo, então, foi para que aquela igreja transbordasse de amor. O segundo pedido, versículo 10, capítulo 1 de Filipenses, versículo 10. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Discernimento é a capacidade de diferenciar o que é bom e o que é mal, o que é útil e o que é inútil, o que edifica e o que destrói. E como nós precisamos de discernimento. Cada vez mais. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dá um filtro para nós crescermos em discernimento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, Paulo está dizendo, alimentem a mente de vocês de tudo aquilo que de fato contribua para a sua saúde espiritual, emocional e física. E como nós crescemos em discernimento? A principal fonte de discernimento espiritual é a leitura e a meditação da palavra de Deus e a oração. Acontece que hoje em dia é muito comum que os cristãos gastem 5 minutos por dia lendo a Bíblia e orando, e 3 horas por dia olhando as redes sociais. E eu não acho que seja errado você ter e usar redes sociais, mas 90% daquilo que é publicado nas redes sociais ou não é verdadeiro, ou não é nobre, ou não é correto, ou não é puro, e etc. É só seguir a lista de Filipenses 4:8. E se nós quisermos nos tornar
pessoas de discernimento espiritual, nós precisamos priorizar o nosso tempo com Deus e deixar de lado aquilo que não nos acrescenta nada ou nos acrescenta muito pouco. Vocês que se batizaram hoje, eu não sei onde é que o pessoal está, mas vocês que se batizaram hoje, dediquem um tempo significativo e diário para a palavra de Deus. Para leitura, meditação e oração. E não percam tempo com coisas inúteis. Invistam tempo naquilo que fará de vocês pessoas sábias, pessoas de discernimento. Uma segunda grande fonte de discernimento espiritual é a igreja. O autor de Hebreus diz no capítulo 10, versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, no caso, o dia da volta de Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Infelizmente, muitas pessoas frequentam a aliança por algum tempo, meses ou anos, e aí elas decidem se batizar. E aí elas fazem o curso de batismo. E aí elas vêm aqui no dia do batismo e dão um testemunho para toda a igreja. E a partir daquele dia, elas desaparecem da igreja. Isso é um contrassenso. Não faz sentido. Se eu assumo um compromisso com Jesus Cristo, se Ele é meu Senhor, se Ele é meu Salvador, se Ele transformou a minha vida, o meu lugar é em comunhão com o corpo de Cristo. O batismo não é o dia da formatura. O batismo é o dia da matrícula. Então, vocês que se batizaram e nós que já nos batizamos, precisamos ter isso em mente. Nós nos matriculamos na escola do discípulo. A igreja é essa comunidade, a igreja é essa escola. E nós, então, devemos permanecer na igreja. E é na convivência com a igreja que eu vou crescer espiritualmente e que eu vou crescer em discernimento. É na igreja que eu vou aprender da palavra de Deus, que eu vou conviver com irmãos sábios, irmãs sábias que vão me orientar na sua palavra, seja na celebração, seja na célula, seja no discipulado. Então a igreja é uma grande fonte de discernimento. O apóstolo Paulo, ele ora pela maturidade espiritual da igreja. Ele ora pela igreja. E se você quer ser uma pessoa madura em Cristo, você precisa estar na igreja. Então Paulo orava a Deus para que as suas igrejas transbordassem em duas coisas. Que elas transbordassem em amor e que elas transbordassem ou crescessem em discernimento espiritual. E o que acontece quando nós transbordamos em amor e crescemos em discernimento? Filipenses capítulo 1, versículo 11 diz: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então o amor e o discernimento, eles produzem fruto. Eles produzem uma vida transformada. Eles produzem pessoas que aos poucos vão aprendendo a ser menos egocêntricas, menos egoístas. Pessoas que aprendem a ser mais humildes, aprendem a olhar para as outras pessoas, a servir outras pessoas. Fruto de justiça, como uma capacidade de discernir o que é bom, o que é mal. Olha, isso aqui não está me fazendo bem,
Talvez até nem seja necessariamente pecado essa coisa, mas isso não me faz bem. Isso toma o meu tempo. Isso me faz me inclinar para coisas que eu não devo olhar. E eu vou focar naquelas coisas que verdadeiramente me edificam. Então, o fruto de justiça é uma vida transformada, uma vida bonita, uma vida de obediência a Deus. Essa era a oração de Paulo e essa deve ser também a nossa oração. Por aqueles que se batizaram hoje e por cada um de nós que já somos batizados e estamos nessa caminhada. Então, eu queria convidar você agora para nós orarmos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pessoal do louvor, se já quiser se dirigir aqui à frente, e nós vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer pela vida destes que se batizaram hoje. Obrigado, Senhor, por cada testemunho, pela vida transformada de cada um. E eu me lembro também daqueles irmãos que se apresentaram aqui por transferência, que vieram de outras igrejas e que estão agora conosco aqui. E a nossa oração é também por eles, Pai, e por cada um de nós. Senhor, que o teu amor, que o amor de Cristo, que esse amor que fez Cristo se esvaziar da sua glória e assumir a forma de servo, que esse amor possa transbordar na nossa vida. E, Senhor, que o Senhor faça de cada um de nós homens e mulheres de discernimento. E que, como resultado, nós sejamos pessoas que dão fruto, pessoas que manifestam fé, esperança e amor, pessoas que compartilham o teu evangelho, pessoas que vivem de modo diferente. Que aqueles que não te conhecem possam olhar para nós e possam dizer: olha, aquele homem, aquela mulher, tem alguma coisa diferente. E que essas pessoas possam ver Jesus Cristo na nossa vida. Faz de nós, Deus, uma igreja amorosa, uma igreja que te agrada, uma igreja que faz a tua vontade. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos terminar cantando então esse último cântico. Que Deus nos abençoe.